Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre a marcha analítica. A marcha analítica que nada mais é do que a aplicação dos conceitos de equilíbrio químico. Então a gente viu que muitas vezes um sistema entra em equilíbrio químico, não é verdade? E a gente vai trabalhar a marcha analítica como um exemplo de sistemas em equilíbrio. Tá joia? É assim que vai funcionar. Mas o que é essa marcha analítica? A marcha analítica é uma sequência de procedimentos experimentais que permite fazer uma análise qualitativa de uma amostra. Essa análise normalmente ela acontece em via úmida, tá bom? E vai ser possível identificar o que? Íons em solução. Então é possível uma marcha analítica, uma sequência de procedimentos que vai identificar os ânions das substâncias presentes na solução e outra marcha analítica que vai utilizar e ser possível determinar os cátions da solução, tá bom? Então assim é possível saber do que a sua solução é composta. Qual é a composição? É possível quantificar? Não. É possível identificar, ou seja, por isso que ela é uma análise qualitativa. Ela só vai dizer o que tem dentro da sua amostra e não vai dizer o quanto tem de cada substância na amostra. Para isso, para você saber a quantidade, ou seja, para você fazer uma análise quantitativa, é necessário usar outros métodos de caracterização, tá bom? Mas a marcha analítica ela é muito importante e ela é utilizada até hoje porque são procedimentos conhecidos que vão levar sempre à precipitação do cátion ou do ânion da solução. Aqui nós vamos focar nos cátions, tá bom? Então a partir de agora, sempre que eu for falar da marcha analítica, eu vou falar dos cátions. Então o que acontece? Você tem um cátion em solução e esse cátion pode sofrer uma reação química e gerar uma substância pouco solúvel. Quando você tem uma substância pouco solúvel, você consegue determinar a constante de solubilidade dele, a constante de equilíbrio do produto de solubilidade, tá bom? E aí você começa a perceber que os cátions, dependendo de qual é o ânion que dá origem à substância, o produto de solubilidade é tão pequeno que bastou entrar em contato, ele já leva à formação do sólido. Então é muito fácil separar de um meio um cátion. Por quê? Porque ele vai formar um sólido pouco solúvel, tá bom? Então para que serve? Serve para separar, fazer uma precipitação seletiva. Eu tenho uma amostra que contém diversos cátions e eu preciso de um só. Por exemplo, eu tenho uma amostra que vai ter prata junto com cobre, tá bom? A gente pega uma joia, por exemplo, vai ter prata, vai ter níquel, vai ter ouro, vai ter cobre. E aí, tem mesmo? Eu posso identificar? Pode. Você abre a amostra, você pega essa joia, faz uma solução dela, normalmente usando um ácido forte, e aí você consegue identificar, realmente existe cobre, realmente existe prata, você consegue sim, tá bom? E o que foi percebido? Que muitos cátions vão precipitar com a mesma substância. Então, para isso, os cátions foram separados em grupos. Tá bom? Mas vamos falar um pouquinho mais desse produto de solubilidade que a gente tem, que só podemos ter a marcha analítica por causa desses equilíbrios de solubilidade. Então nós sabemos que o produto de solubilidade ele é o KPS, ele é um sistema que está em equilíbrio entre os íons que estão na solução e um composto sólido, portanto ele é um sistema heterogêneo. Nós sabemos que nenhum sólido é totalmente insolúvel. O que existe são sólidos que se dissolvem muito pouco, que são chamados de fracamente solúveis,
tá bom? Então vai ter um KPS muito pequenininho, mas existe sim um equilíbrio entre a substância sólida e os íons em solução. Aqui nós temos como exemplo o equilíbrio do cloreto de prata. Lembrando que esse sal é um sólido branco, tá bom? Então o cloreto de prata está em equilíbrio com os íons prata e os íons cloreto. Como nós sabemos já dos conhecimentos passados de equilíbrio, quando nós vamos fazer o cálculo da constante, substâncias sólidas não entram no cálculo da constante porque a concentração delas acaba mudando muito pouco. Então ela não interfere no valor da constante. Então, para nós determinarmos o valor de KPS, basta que nós façamos apenas o valor das concentrações dos íons. Então, o KPS do cloreto de prata vai ser a concentração molar em mol por litro dos íons prata em solução vezes a concentração molar dos íons cloreto. Aqui eu dei um exemplo especificamente para o cloreto de prata. Só que esse KPS ele vai servir para todos os sólidos. Todas as substâncias que têm uma solubilidade muito fraca, muito baixa. Então nós sabemos que sempre que nós temos um sólido, ele está em equilíbrio com os seus íons em solução. E para nós fazermos o valor do KPS, é a concentração de cátion elevado ao coeficiente estequiométrico vezes a concentração do ânion elevado ao coeficiente estequiométrico. Lembrando que para nós termos a unidade do KPS ou de qualquer outra constante de equilíbrio, aqui nós estamos especificamente falando do KPS porque se trata de sólido, então a gente precisa fazer análise dimensional e aí ela é específica para cada reação química. Mas por que é interessante esse equilíbrio na marcha analítica? A marcha analítica ela vai trabalhar com cátions que são fracamente solúveis quando vão formar alguns tipos de sólidos. Por exemplo, a prata com cloro tem um KPS pequeno. Um sulfeto de cádmio tem o KPS pequeno, sulfeto de cobre, né, como está mostrado aqui, tem o KPS pequeno. O hidróxido de ferro tem um KPS pequeno. O carbonato de bário tem um KPS pequeno. O que isso significa? Significa que você não precisa de altas concentrações do reagente precipitante para já levar à formação do sólido. Ok? Às vezes basta apenas uma quantidade pequena desse reagente precipitante para que você já note a formação do sólido e aí você consegue fazer a análise e saber qual cátion está na sua amostra. Para facilitar as análises e dadas as características semelhantes dos cátions, foi dividido os cátions em 5 grupos, tá bom? Em 5 grupos. O grupo 1, ele é formado pelos íons prata, mercúrio e chumbo. E é o mesmo reagente que vai fazer a precipitação dos cloretos. É o ácido clorídrico diluído. Tá joia? Então, os cátions do grupo 1 precipitam na forma de cloreto, utilizando como reagente de precipitação o sulfeto, o ácido clorídrico diluído. Os cátions do grupo 2, mercúrio, bismuto, cobre, cádmio, estanho, arsênio e antimônio, eles vão precipitar na forma de sulfeto, tá bom? Eles precipitam os sulfetos dos cátions. Presta atenção numa coisa importante. O mercúrio presente no grupo 1, ele tem carga 1+, porque você pode notar aqui, tá 2+, só que aqui você tem 2 cátions, e aqui você tem um cátion só. Então presta bastante atenção nesse detalhe, porque aqui se você for fazer a carga de cada elemento de mercúrio é 1+, enquanto aqui
é 2+. Então presta atenção porque eles precipitam de forma diferente. Os cátions do grupo 3, eles são precipitados também na forma de sulfeto e meio básico. Os cátions do grupo 4, eles são precipitados com o reagente carbonato de amônio, tá bom? E eles vão formar carbonatos, joia? Então, carbonato de bário, de cálcio. Desses grupos todos aqui, é muito importante dizer o seguinte: durante o procedimento experimental, quando você está fazendo análise, muitas vezes você adiciona um reagente e precipita todo mundo. Aí, vários procedimentos são feitos para a gente separar um cátion do outro. E por que é possível separar um cátion do outro? Porque nenhuma substância tem o mesmo valor de KPS. Então, as pequenas diferenças nos valores de KPS são possíveis de separar. Para isso, eu vou deixar junto com essa aula os procedimentos experimentais, uns vídeos mostrando exatamente o passo a passo para a separação de cada grupo desse daqui, tá joia? Então, aí você vai ver bem certinho como que é feito cada procedimento. Então, você precipita e depois você isola cada cátion. Por quê? Muitas vezes você tem uma amostra e você joga o cloreto, precipita vários sólidos. E aí, como que você vai saber qual é? Então, além da marcha analítica te dizer que você tem o sólido, mesmo quando você precipita 2 ao mesmo tempo, 2 ou mais, ainda é possível separá-los, entendeu? E identificar cada um deles. Então, olha que interessante, os grupos 1, 2, 3 e 4 são reações em via úmida, ou seja, são reações de precipitação que você retira da solução aquosa. Já os cátions do grupo 5, que é lítio, sódio, potássio, amônio e magnésio, você vai fazer o teste das chamas. Então, você vai identificar as cores das chamas, porque cada elemento tem uma cor específica. Por exemplo, o potássio é lilás, o sódio é alaranjado. Então, pela cor da chama, você identifica os elementos diferentes. Mas o que é muito importante você notar é o seguinte: hoje em dia, você saber, hoje em dia existem equipamentos que fazem o teste da chama e identificam esses elementos. Então, muitas vezes você não precisa identificá-lo mais pegando lá no bico de Bunsen, molhando a solução e queimando a solução desse cátion. Você coloca num fotômetro de chama, tá bom? Então, isso aqui, gente, essa aula é para nós lembrarmos sempre que todo conteúdo de equilíbrio, principalmente de solubilidade, ele vem nos auxiliar na química analítica a determinar os cátions que nós temos em uma solução. Eu espero que você esteja bem, que você esteja conseguindo estudar, esteja entendendo tudo, tá bom? E que esteja bem na sua casa, fazendo todas as atividades, tá bom? Bons estudos para você!